Então eu ligo para ela e ela não me atende. Eu mando presentes para ela me rejeita. E eu, que sou mulher, adoro. Adoro quando ele me olha com aquele olhar de que vai me bater e que me deixa humilhada na frente de todo mundo. Meu nome é Jaque Tavares e eu quero conversar com vocês sobre a Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, ela foi diagnosticada, né, assim, vamos se dizer, porque ainda não está registrada como um distúrbio ou como uma doença mental, mas sim como uma síndrome, né? E o que é uma síndrome? A síndrome é uma coisa que a gente adquire e vai desenvolvendo, né? E isso pode acontecer desde a infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Então, ele não foi registrado como esses transtornos, porém, é, quando houve um assalto num banco lá na cidade de Estocolmo, lá, se eu não me engano, na Suécia, o que que aconteceu? Dois assaltantes pegaram como reféns quatro pessoas e essas quatro pessoas foram solidárias aos assaltantes. Inclusive, depois, quando a polícia chegou, cercou, né, e tudo, falou: solta os reféns. Os reféns falaram: não, primeiro vai eles, né? Porque se a gente sair primeiro, pode ser que a polícia os mate e a gente não quer isso. Então, as próprias vítimas quiseram ficar no lugar dos assaltantes, né, para que eles tivessem certeza de que os assaltantes não seriam mortos, não teria nenhum dano, né? E depois do julgamento eles foram presos e as vítimas, né, as quatro vítimas, foram lá visitá-los e se tornaram amigos. Isso foi em 1973. E o que que acontece? Desde então começaram alguns psicólogos, né, pessoas que estudam os transtornos mentais, buscaram entender isso, né, o que que acontece com uma mulher que vive num relacionamento onde ela apanha, onde ela é agredida, onde ela é humilhada e ela não larga, e pelo contrário, ela ainda defende, ainda encontra coisas boas nesse homem que agride. E também existem homens, né? A gente fala mais de mulheres porque as mulheres elas são mais explícitas em seus sentimentos. Agora os homens, eles são mais reservados, né? Eles não são muito de ficar expressando, falando, comentando dos seus relacionamentos, mas acontece também com homens que muitas vezes ele se apaixona por uma mulher que é muito mais muito mais forte do que eles, muito mais poderosas, né? São mulheres assim que na mente deles elas são tudo de bom e que o olhar dela, os pelos da Tina, o olhar delas intimida eles e eles correm atrás dessas mulheres como se fossem um cachorrinho. Muitas vezes essas mulheres são mulheres comuns, mulheres que não querem eles, acham eles pegajosos e eles de tanto carinho, de tanta coisa, irrita elas, elas maltratam, elas traem, elas até agridem fisicamente, sai do meu pé, eu não quero você, e a pessoa tá lá lambendo, né, e correndo atrás dessa mulher ou deste homem. Isso, inclusive, foi uma das histórias que eu contei nas quintas-feiras, né? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e vai lá assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui ou aqui, contando a história de uma mulher que se apaixonou por um cara que praticamente a violentou, né? E ela se apaixonou e teve um relacionamento com ele 5 anos. Então, dentro desses 5 anos que eles tiveram relacionamento, eles não tinham diálogo. Mas ela sempre correndo atrás, ela sempre ligando, mandando mensagem, falando que queria ficar com ele. Quando eles ficavam juntos, ela
acabava sendo agredida fisicamente, né? Mas ela sentia prazer naquilo. Ela queria estar dentro daquele momento porque aquilo enchia ela de emoção. Então, pessoas que vivem em relacionamentos assim, tem várias dinâmicas que pode ter desenvolvido essa síndrome. Normalmente, né, quando eu faço as análises e vem pessoas com essa síndrome, isso tudo começa na infância, beirando ali uns 3 aninhos, quando a criança tem a necessidade dos seus cuidadores, tem a precisa, né, de cuidado, e esses cuidadores acabam agredindo a criança. Só que ao mesmo tempo que esses cuidadores, pai, mãe, até mesmo cuidadores, agride, eles caem em si e falam, é só uma criança, e vai lá e dá carinho, afaga, pede perdão, desculpas. E nisso, o cérebro da criança começa a desenvolver. Quando eu apanho, quando eu sou agredido, logo vem essa pessoa que eu tanto preciso me afagar, me cuidar, fazer de mim um ser importante, né? E aí, isso pode ter acontecido uma vez, né? E essa criança ter sentido muito prazer depois de uma surra, né? Depois de ter ficado machucada, depois de ter sido agredida, verbalmente, ela recebe carinho. Talvez não seja deste agressor, mas seja de uma outra pessoa que fala, coitadinho, não agride ele é criança, é só uma criança, você tá falando assim com ele e tal. E a criança ali vendo isso, percebe, né, que há beleza, há prazer, há conforto dentro dessa violência toda. E aí a criança cresce, muitas vezes passa anos, né? E o seu inconsciente trava o prazer, trava o conforto, o desejar pessoas, né? Até que aparece alguém que muitas vezes essa pessoa, né, essa criança que cresceu, começa a atrair, né? Então começa a atrair pessoas mais agressivas, pessoas mais tóxicas, pessoas mais violentas, né? Até mesmo criminosos. E o que acontece? Quando essa pessoa, né, que precisa de um prazer maior, atrai, vem a história, né? Talvez venha a história primeiro, essa pessoa é uma criminosa, essa pessoa é isso, é aquilo, e aí de repente essa pessoa olha para esse agressor, né? Olha para essa pessoa e essa pessoa fica intimidada, fica assustada, e aí o que acontece? Vem ao mesmo tempo um batimento forte, né, do coração, e aí o coração, desse batimento forte do coração, dá um gelo na barriga, e aí o cérebro, ele acaba ficando vazio, ele não pensa em nada, e aí todo o comando dessa pessoa vai para este agressor. E aí esse agressor vai dar o quê? Dá um aperto, dá um abraço forte, ou fala algo que mexe, que fala, você está confortável, você está seguro, e aí a pessoa se entrega, a pessoa vai e se entrega. E ao se entregar, ela caiu numa teia de aranha, né? Não da pessoa, mas dela própria, porque tudo isso está dentro dela. E aí, quando ela cai nessa teia de aranha, ela não consegue sair. Ela nem se percebe, né? Então, se você for observar como que é que a aranha faz o casulo, ela não mata suas presas, né? Ela vai, faz o casulinho dela, deixa a presa, o inseto, né? Todo enroladinho e vivo, meio que adormecido. E aí, quando ela vai comer o inseto, o veneno desperta a vítima e quando ela se debate, porque é mais gostoso carne fresca, né? Quando tá se debatendo. Então, quando o insetinho acorda, a aranha já está ali consumindo ele, comendo ele. Então, essa pessoa que tem essa síndrome
acaba se jogando nessa teia de aranha e fica adormecida. E quando ela acorda, ela já está num estado físico debilitado, ela já está emocionalmente transtornada e precisa de tratamento, enquanto o outro não tá nem aí para ela. Eu até compartilhei no meu Instagram uma história de que o rapaz roubou o celular da menina, deu um susto na menina, né? Me dá, passa o celular e tal. Ela passou, ele pegou o celular, começou a ver as fotos, achou ela bonita e mandou mensagem para ela, né? Quis entrar em contato com ela, entrou em contato com ela e depois disso eles estão 2 anos juntos. Então, o que faz uma menina bonita, né? Uma menina inteligente, ficar 2 anos com um rapaz que é um criminoso, que roubou ela. Se ele roubou ela da primeira vez, será que ele não vai roubar mais vezes? Mas ela está com ele. O quanto a família não fala, o quanto os amigos não avisam, mas a pessoa está adormecida. E aí eu te pergunto, o quanto você tem dessa síndrome dentro de você? O quanto você precisa se tratar dessa síndrome? E o tratamento é você se autoconhecer, é você se perceber e identificar onde foi que tudo começou, entregar, entender esses fatos, o que aconteceu, foi algo muito comum, muito natural, só que para você criança aquilo era novidade, e por ser novidade, mexeu, né? Trocou os gatilhos, que era para ser de uma forma, agora é de outra. Então você começa a se autoconhecer, você começa a fazer análise e ali você vai identificar o quanto eu me apaixono, o quanto eu gosto de pessoas que me agridem. Nas tardes de domingo a gente vai falar muito sobre relacionamentos, mas pessoas que estão desenvolvendo essa síndrome, ela tem amigos agressor, ela tem parentes agressores, ela tem relacionamentos agressivos e inclusive filhos, né? Então você pode identificar mães que os filhos só falta agredir fisicamente, só falta bater nelas e elas ficam, né? Então começou quando ela era criança, quando ela era adolescente, quando ela era jovem, adulto, e agora quando velha, inclusive netos abusam dela, agride ela. Então, que vida é essa, né? Então, para ter uma vida constantemente com agressividade, com pessoas te agredindo, é porque o problema não está nas pessoas, mas está em você que tem uma síndrome. E essa síndrome atrai e faz você gostar disso. Ai, Jaque, mas quem é que gosta de ser agredido? Ninguém gosta, porém necessita, porque a emoção, o vício de estar sempre sentindo prazer é quando aquela pessoa que me agrediu agora veio me pedir desculpas. Então o prazer está nisso. Então eu provoco, eu sou agredida, eu fico com cara de inocente e depois a pessoa, não só a pessoa que me agrediu, mas os outros todos ficam com dó. E ali está o prazer. Só que isso é débil, é coisa ruim, isso faz mal para você, mas faz mal para as pessoas que estão ao seu redor também. Essas pessoas que muitas vezes não eram para ser agressivas, são agressivas por quê? Porque dentro de você há um prazer em ver essas pessoas te agredindo. Então você se coloca, inclusive, em situações de risco. Para quê? Para que depois venha esse prazer e todo mundo fala, ai, coitadinha, mas tudo acontece com ela, tudo acontece com ele, tudo está ao redor, né, da vítima. Então ela não se vitimiza, mas acontece. Então, se você identificou isso em você, porque a gente não consegue mudar os outros, mas se você se identificou com essa síndrome, se inscreve aqui, me manda sua história, né? Eu tô recebendo muitas histórias, às vezes não dá conta, né, de eu falar de todas as histórias, mas nas quintas-feiras eu tenho compartilhado algumas das histórias que eu tenho recebido
e tem me trazido ainda mais conteúdos para eu estar falando sobre esses transtornos de personalidade, transtornos mentais, transtornos que fazem a gente ter relacionamentos tóxicos e, pior de tudo, nos jogando numa solidão, mesmo estando dentro de um relacionamento. Tardes de domingo é quando a solidão bate na porta, mas essa mesma solidão, ela vem te alertar, ela vem te avisar que tem algo de errado com você e que você precisa se autoconhecer e perceber o que está acontecendo dentro de você que te joga nessa solidão das tardes de domingo. Que Deus te abençoe e até domingo que vem.